Bíblia em Salmos 7:11. Vamos começar a estudar a palavra de Deus, aquilo que Ele tem para nós essa noite, essa manhã. Vocês estão felizes? Vamos de novo, vocês estão felizes? Sim, amém, Deus é conosco. Feche teus olhos, quem não está procurando, quem estiver, continue. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, estamos na Tua presença, no Teu querer, na Tua bondade, na Tua fidelidade, na Tua misericórdia. Meu Pai, o que nós te pedimos é que o Senhor fale ao nosso coração, que esta manhã, meu Pai, nós possamos sair daqui mais sábios da Tua palavra, o entendimento daquilo que o Senhor tem de propósito para as nossas vidas, e nos direcionar, ó meu Pai, no caminho da eternidade. Não nos deixe, meu Pai, estar aqui por apenas um instante, um momento, mas que essas palavras gerem vida eterna em nós. Em nome de Jesus, amém. Depois você passa lá, por favor, dá uma olhadinha. Eu trouxe alguns livros que pode ser útil na sua caminhada cristã. Você pega o óleo também, e do lado tem um tambor lá. O Caio Dan vai estar lá, a Mari, a Bia, para fazer a inscrição sua, do seu filho, para a conferência. Então, se você quiser parcelar alguma coisa, vai lá, tá bom? Por favor, não saia com pressa que está chovendo. Vai devagarzinho para não escorregar. Amém? Amém. Vocês estão comigo, né? Vocês deram risada porque vocês estão comigo. Muito obrigado. Essa ministração, ela começou a ser gerada no meu coração. Um dia ali com meu pai na praça pela manhã, que ele falou sobre isso e ele gravou um vídeo e está lá no canal dele do YouTube. Eu tenho um canal no YouTube e eu não coloco nada, é só o pessoal da juventude. Agora meu pai, entende? Com quase 70 anos ou mais de 70 anos, vai lá e faz um vídeo bonitinho lá no YouTube e coloca uma pregação do Evangelho. João Batista G, tá lá e está semeando o Evangelho. E ele fez um vídeo sobre o atributo de Deus, e ele falou sobre esse momento que nós estamos vivendo, onde as igrejas estão pregando muito sobre o amor, as benfeitorias de Cristo, tudo que Ele pode fazer por cada um de nós, mas que precisa haver também um equilíbrio. Há de se ver, quem é mais antigo vai lembrar que haveria uma música do meu tempo, um pouco para trás, que existe os pregadores mas tem que pregar, pregadores de rosa, prega os espinhos também. O que quer dizer esta palavra? Que nós precisamos pregar do amor, mas precisamos esclarecer a justiça de Deus também. E é isso que o Espírito Santo tem gerado no meu coração. Quando você começa a ler Salmos ali, nós vamos ler o 7, 11, mais até o 20, você vai ver muito essa palavra, justo, justiça, juiz. E é sobre esse termo que nós vamos discorrer um pouco, em algumas palavras aqui esta manhã. A palavra de Deus vai dizer em Salmos 7, 11. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. O tema dessa mensagem é o justo juiz. Deus que é um justo juiz e sente indignação todos os dias. Esses dias, há 2 sábados atrás, a Larissa pregou aqui e ela terminou falando assim, que nós podemos aumentar a nossa intimidade com Deus quando nós perguntamos o que Ele está sentindo. E como Deus, Ele sente indignação, nós temos uma clarificação que Deus tem sentimentos. E dentro desses sentimentos vem o atributo de justo e de justiça. Mas Deus, Ele sempre está olhando para nós. E assim, quando você está sofrendo, Deus também tem um sentimento. Quando você está alegre, Deus também tem sentimentos. E eu queria que você saísse daqui esta manhã com algumas respostas que pode ajudar a você evangelizar pessoas que têm talvez uma maneira errada de pensar sobre o seu Deus, que tem um sentimento contrário àquilo que a palavra exemplifica. Provavelmente você já ouviu, alguém já te indagou, ou você já ouviu alguém dizendo: se Deus é bom, por que criou o inferno? Se Deus é amor, por que existe tanta maldade no mundo? Alguém aqui já ouviu alguma dessas perguntas? Eu quero que você se manifeste, por favor. Muitas pessoas já ouviram isso. Talvez você nem ouviu de alguém, mas você já se perguntou sobre isso. E é isso que a palavra de Deus vai nos revelar e trazer uma convicção dentro dessas respostas, para que nós possamos evangelizar.
para que nós possamos defender a nossa fé, para que nós estejamos estruturados para responder talvez uma pergunta difícil, mas não complicada. O primeiro ensinamento que eu quero deixar aqui esta manhã, que eu quero discorrer com você, é o Salmo 7:11 que nós estamos estudando, que é: Deus é justo. Então nós vamos falar sobre o que é ser justo, começando a analisar pela nossa mentalidade humana. Nós temos uma definição do que é ser justo. Se eu perguntar para uma pessoa aqui o que é ser justo, ela provavelmente vai ter parâmetros, ela vai ter um crivo para dizer o que é uma pessoa justa. Quando eu falo em uma pessoa justa, eu creio que logo vem à nossa memória alguém que é íntegro, alguém que faz o que é certo, alguém que age com honestidade, alguém que é equilibrado em suas decisões. Uma pessoa justa é uma pessoa que pensa no próximo, que não pensa só no seu bem-estar. Mas uma definição legal, que até está no dicionário, é que uma pessoa justa é uma pessoa que pratica justiça. Então esses atributos aqui é o que nós como seres humanos definimos. Se nós formos definir uma pessoa justa, nós vamos pegar esta lista que eu estou dizendo aqui e colocar a pessoa nesse molde, para ver se ela se encaixa dentro do que para nós é ser justo. Se nós falamos com alguém que comprou algo a prazo, por exemplo, e ele pagou no dia, ele é uma pessoa justa, porque ele combinou e exerceu a sua palavra e foi lá e cumpriu com o compromisso que ele próprio assumiu. Então nós vamos dizendo esse senso de justiça, nós vamos formando esse senso do que é ser justo. Eu quero melhorar essa explanação com você. Se o brasileiro ama trocar de carro, né? Então se a pessoa ela vai trocar de carro, quando ela chega numa loja, ela quer que o seu carro seja bem avaliado, dentro de um preço médio de mercado. E aí se a pessoa avalia num valor muito abaixo, ela sai dali dizendo: olha, ele foi injusto comigo. Principalmente se ele sair de uma loja, atravessar a rua e o outro falar que paga 2.000 a mais, esse é justo, aquele lá. Ela nem pensa no produto que ela está adquirindo, mas ela saiu com um senso de justiça no valor do veículo dela. Vocês estão conseguindo compreender? Vocês estão comigo? Agora isso é num âmbito comercial, e eu teria vários exemplos. Mas sabe onde o nosso senso de justiça é aflorado? É quando nós vemos injustiça com alguém, com uma pessoa próxima a nós, ou com alguém que não poderia se defender. Talvez um caso que chocou e virou as mídias sociais aí, é o caso dos irmãos que mataram os pais para adquirir a herança. Esse caso já choca você de algum lado ou não, você que é pai. Mas quando nós vimos, ou nós, não é vimos a palavra, mas quando nós entendemos que houve uma injustiça com uma criança, por exemplo, de pais separados e houve uma maldade por parte do padrasto ou da madrasta, o que grita dentro de nós? Um senso de justiça ou de injustiça com aquela criança. E aí as pessoas saem, podem ir à rua tudo e clamar por um senso de justiça. A família, quem sofreu a dor, é a que mais exige um senso de justiça. Então às vezes você vê uma reportagem, alguém dizendo assim: olha, aquele caso precisava ser julgado, para que haja e seja feito justiça. E se esse caso demora a ser julgado ou arquivado, nós definimos que não houve justiça. Agora, também quando é julgado e a sentença não lhe agrada, você ainda continua com um senso de injustiça. Então, se essa pessoa ficar presa 1 mês e for liberada, você já vai caçar algum senso para dizer: olha, porque ele tinha dinheiro,
é porque isso, é porque aquilo, mas o juiz errou na sentença. Agora o que eu quero dizer para você, preste atenção, fica aqui comigo por favor. Aplicar a justiça é o ato de julgar o fato. Agora, ser justo, aí entra num outro parâmetro, daquilo que nós achamos. E a Bíblia vem dizer que Deus é um justo juiz, um juiz que aplica a justiça. E muitas vezes nós olhamos para a justiça de Deus e comparamos com o que nós achamos que é justo, mas não define a justiça de Deus, que é soberano, que é excelso, que é supremo, que sabe de todas as coisas. Então nós precisamos ter essa separação, que o resultado não vai definir se é justo ou não, porque os nossos parâmetros, eles são limitados, mas o de Deus são ilimitados e infinitos. Amém? Vocês estão me compreendendo? Deus é justo porque dentre tudo que nós falamos, Ele tem todos esses atributos, e quando existe um caso, Ele julga. Há uma parábola que Jesus contou sobre um juiz iníquo, vai estar descrito lá em Lucas 18, do 1 ao 8, e ali Jesus vai dizendo que havia um juiz que não ligava muito para as coisas de Deus, que vivia a sua vida da maneira que ele achava que deveria viver, e que uma viúva um dia o importunou, o exigiu que ele julgasse a causa, e ela ficou lá insistindo para que ele fizesse algo. E Jesus vai dizer, a partir do versículo 7, Lucas 18, nós vamos ler Lucas 18, nós vamos ler o 7 e o 8, Jesus vai dizer que esse juiz era mau, porque ele só julgou a ponto que ela muito o incomodou, mas ele vai dizer que Deus não, que Deus é justo, porque Ele faz justiça aos seus escolhidos, e Ele defende a causa dos seus escolhidos. A palavra de Deus diz, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? E que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Olha o que o versículo 8 diz: digo a vocês que depressa lhes fará justiça, contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Às vezes nós temos causas na vida que nós achamos que está sendo demorada a ser julgada, porque elas estão dentro do nosso crivo, dentro daquilo que nós achamos que é o ideal para que aconteça. Mas a palavra de Deus não, ela vem nos ensinar que Deus, Ele sabe o tempo certo. E se você tem buscado algo de Deus, se você luta por uma causa, não se esqueça, Ele está cuidando de você. Parece que pode estar demorando, mas essa manhã a palavra do Senhor vem dizer que Ele vai julgar a sua causa, que Deus fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite. Deus é justo juiz. Deus, Ele está preocupado com a sua causa, nunca se esqueça disso. Se a parábola está falando de um justo juiz, o segundo ensinamento desse salmo é que Deus é um juiz. Deus é justo e Deus é um juiz. Essa parábola conta a diferença entre um juiz mau, inconsequente com seus atos, que estava preocupado apenas com a sua vida e não com a do próximo. Jesus, Ele diz que ao contrário, Deus é um bom juiz. Um bom juiz porque Ele é diferente, Ele é prestativo, Ele está pronto a julgar a sua causa, Ele sempre está ouvindo o seu clamor, Ele não desfaz das suas orações. Por isso que Deus é um juiz. E Deus é um juiz porque juiz é uma pessoa que está posta a julgar uma causa.
Uma pessoa que nós achamos que tem a capacidade de analisar a situação e definir uma sentença. Agora, o justo e o juiz, eles estão relacionados à justiça. Eu quero te dar um exemplo aqui, e eu quero que você pense junto comigo sobre isso. Quem aqui já foi roubado? Alguém aqui já foi roubado? Misericórdia, vamos orar mais, Marlene. Pastora, você também foi? Quantos acham que o ladrão deveria ser julgado e preso? Até você que não foi roubado, se você for roubado, o que tem que acontecer com o ladrão? Ser preso. Alguns casos minha esposa fala assim: tomara que ele fique lá pro resto da vida, nunca mais saia. Contei, amor, não teve jeito, não aguentei. Tomara que ele tenha o quê? Infarto. Misericórdia, ainda bem que eu que estou pregando, a pastora está mais no espinho do que pregadores, né? Pregue os espinhos também. Então você tem esse julgamento. Agora pensa comigo, por favor, se aqui nessa cidade, Araçatuba, houvesse um juiz muito bonzinho, aquele que você julga ser bom, sabe, o juiz bom, aquele que todos que roubassem, roubou hoje o pastor William, vamos lá, pastor William, roubou hoje o pastor William, não vai roubar eu, né, gente, por favor. E aí ele chegasse amanhã no tribunal lá e tal, e fosse haver toda a sessão, e aí fosse julgado, e o juiz: olha, fica tranquilo, você roubou o pastor William tem um monte de servo lá para amparar ele e tal, pode voltar para a rua, mas não cometa mais esse ato. Você já ia ficar um pouco indignado. Agora vai aumentando, aí ele rouba de novo, vai lá, não precisa, não existe cadeia em Araçatuba, então pode roubar. O que iria virar essa cidade? Uma bagunça. Nós não iríamos ter prazer em morar em Araçatuba, porque ali existia um juiz bom? Não, porque ali existia um juiz injusto, ruim, porque ele não estava julgando com sabedoria a causa do próximo. E é nesse exemplo que nós devemos trazer para as nossas vidas hoje. É impossível de se viver. E sabe por que Deus é um justo juiz? Sabe por quê? Porque Deus, Ele criou o céu, mas também criou o inferno. Sem o inferno, não teria como você medir a justiça de Deus. É por isso que existe o inferno, porque ele vai revelar muito mais esse atributo de Deus. Todo ser humano que infringe uma lei terrena, ele vai para uma prisão, por uma cadeia. E todo ser humano que continuar a infringir as leis espirituais, um dia ele vai para uma prisão chamada inferno. É simples assim o Evangelho. Deus é justo porque Ele criou o céu e Ele criou o inferno. E você me pergunta, se Deus é bom, por que Ele criou o inferno? E a resposta é, porque o inferno é o contraponto da justiça. Se você parar para pensar, ele não é um contraste ou uma oposição, não, ele é o contraponto. Judicialmente, o contraponto é aquilo que está sendo defendido, está sendo explorado, e o contraponto é o complemento. Então veja, o inferno é o complemento da bondade de Deus. Se não existisse o inferno, não existia parâmetros para a justiça, e tudo estaria mais bagunçado do que você já está vendo hoje. Quando alguém te perguntar por que existe o inferno, você fala, porque Deus é um justo juiz. Talvez você esteja assustado. Eu posso ouvir um amém? Porque todo mundo, quando a gente fala de inferno, fica com medo, né? O pastor falou isso. Antigamente o povo vinha tudo na igreja, né, pastor? Há 30 anos atrás se pregava muito mais sobre a condenação eterna, e as pessoas se achegavam mais a Deus. E hoje nós estamos pregando o amor, o amor, o amor, e as pessoas estão se esfriando, estão se dispersando. Agora veja, no tempo de Noé, e a Bíblia vai falar em Gênesis 6:9, que Noé era justo e íntegro, porque andava com Deus.
Noé foi alguém justo e íntegro, e a Bíblia cita de poucas pessoas sobre isso. E como o Joca, o Dani pregou aqui ontem, ele falou que a Natália disse isso. Por que ele era justo e íntegro? Porque ele andava com Deus. Quanto mais nós caminhamos com Deus, quanto mais nós dedicamos a nossa vida a Deus, nós estamos se tornando justificados, e nós vamos se tornando justos, e nós vamos entendendo as regras, as leis que são do mundo celestial, espiritual, e vamos se enquadrando a ela. Agora, com seu senso de justiça aí aflorado, há tantos anos atrás, Noé começou lá a fazer uma arca e trabalhar, e nesse tempo estava sendo pregado o evangelho a toda criatura, porque Noé estava dizendo: olha, vai chover, eu estou avisando, vai chover, se vocês não entrarem na arca, vocês morrerão, haverá uma condenação eterna, mas eu estou te chamando para você aceitar e ser obediente como eu, e ter uma vida eterna. E Noé está ali pregando 1 dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, e assim por diante, até o ponto que aconteceu aquele grande dia do dilúvio. Agora, com o seu senso de justiça aflorado, aquelas pessoas que não pegaram uma madeira, que não deu uma martelada, que não fez nada, merecia o mesmo julgamento que Noé? Que zombaram, que não ligaram, que não deixaram os seus prazeres da terra. Vocês acham que eles deveriam ter o mesmo crivo de bondade de Deus do que Noé? Certamente esse exemplo ainda é distante, porque não aconteceu com você dentro da sua família. Porque quando é conosco e dói em nós, o nosso senso de justiça salta muito mais. É por isso que existe o inferno, porque Deus é um justo juiz. As pessoas não deram crédito, mas a sentença chegou um dia para todos aqueles que estavam lá. E a sentença, por ele ser justo, não é igual. Como nós acabamos de falar, o bom juiz não é aquele que não pune. O bom juiz é aquele que exerce a justiça. E Deus exerceu justiça mediante o dilúvio. Um bom juiz não é aquele que omite. Um bom juiz é aquele que julga as causas, como Jesus ensinou em Lucas 18. Esse é o bom juiz, aquele que exerce a justiça, julgando cada causa. Então, primeiro ensinamento: Deus é justo. Segundo, Deus é justo juiz. Deus também é um juiz. Por que Deus é um juiz? Porque Ele vai julgar todos na humanidade. O terceiro ensinamento é: todos seremos julgados. Deus é justo porque Ele nos deu o direito de escolha. Se só existisse o céu, que direito você teria de escolher? Mas Deus te deu um direito de escolha, e é isso que é apaixonante no Evangelho. Você não é um robô, sabe? Você saiu da sua casa tudo bem, incomodado pelo Espírito Santo, mas você teve que se manifestar para que algo acontecesse na sua vida. E é esse o senso de justiça que deve pulsar em nosso coração. Se não existisse o inferno, Deus não seria justo juiz, porque Ele deu 2 caminhos para nós escolhermos: a condenação eterna ou a vida eterna. O terceiro ensinamento é que todos nós seremos julgados um dia. E sabe, 2 Coríntios 5:10, abre sua Bíblia. Vocês estão comigo ainda? Amém. Jesus está falando com você, o Espírito Santo está falando, glória a Deus. 2 Coríntios 5:10 vai dizer: porque é necessário
que todos nós comparecemos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Todos, sem exceção, um dia estará diante do tribunal de Cristo, porque a justiça de Deus está liberada a nós. A justiça já está liberada sobre nós. Ele já deu o poder de escolha. E sabe o que Ele fez ainda? Ele colocou Cristo para que Ele nos julgue. Por quê? Porque Cristo se entregou por cada um de nós. Porque foi Cristo quem praticou uma justiça por nós. Lá em Romanos 1,17 vai dizer: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. A justiça de Deus está revelada no Evangelho. O Evangelho de quem? De Cristo Jesus. Se você está aqui nesta casa hoje, o Evangelho já chegou ao seu coração. Jesus Cristo já foi apresentado a você, Ele já bateu na sua porta. Talvez só falta você dizer sim, você caminhar, você continuar a trilhar este caminho eterno com Ele. Mas a justiça de Deus foi liberada sobre nós. E todos nós, um dia, estaremos diante dessa justiça de Deus revelada em Cristo. E se nós permanecermos na fé, se nós confessarmos o sacrifício que nos traz a certeza que estamos caminhando para a eternidade com Cristo, se nós permanecermos em fé, nós alcançaremos a benevolência, as promessas, as recompensas eternas que o Senhor tem para cada um de nós. Sabe, nós precisamos permanecer. Eu quero te dar mais um exemplo. Eu estou cheio de exemplo hoje que talvez pareça que você não me entende isso. Sabe por que você ficou do medo do inferno? Porque talvez você não pensou diferente, só isso. Se nós estivéssemos agora em um supermercado e de repente houvesse um apagão, está chovendo, acabava todas as luzes e ficava aquele breu na cidade. De repente, passado alguns minutos, alguma pessoa fosse e chamasse todo mundo para dentro de uma sala. E ali dentro dessa sala falava: olha, vocês vão passar por uma vistoria, porque sumiu dinheiro aqui no caixa e sumiu algumas coisas e a gente tem que vistoriar. Se você não fez nada de errado ali, não roubou, você não teria medo algum. Talvez a gente apavora pelo tipo de pergunta, situação, mas o temor seria pormenor. Agora, a pessoa que infringiu a lei e que cometeu algo, ela estaria com medo de ser, vocês estão comigo, eu creio, de ser presa. Sabe o que é a vida do cristão? Por favor, entenda isso. A vida do cristão é isso. Se eu não estou cometendo nada errado, se eu não estou infringindo as leis, eu não temo a prisão eterna. Não preciso ter medo do inferno, ele não foi feito para mim. Você tem medo da cadeia? Você não tem medo, porque você é um cidadão que pratica o bem, que faz obras corretas. E o cristão é isso. Ele não precisa ter nenhum medo do inferno, porque ele pratica o bem e faz o que é correto diante de Deus. Vocês estão comigo? Você não precisa viver com medo de ser preso, tá bom? Nem na terra, nem no inferno. Você é livre em Cristo Jesus. Jesus pagou o preço por cada um de nós. Sabe, mas o inferno tinha que existir, senão não haveria este contraponto. Mas viva com esse ensinamento, que um dia nós estaremos diante do tribunal de Cristo, e não precisa ter medo do tribunal de Cristo. Eu ia falar essa frase no encerramento, mas eu quero falar agora. O tribunal de Cristo é para mostrar, não é para mostrar o mal, e sim para evidenciar o tamanho do bem. Eu quero repetir isso para você. O tribunal de Cristo não é para mostrar o mal, mas sim para evidenciar o tamanho do bem. O tamanho do bem que Jesus fez por cada um de nós naquele dia na cruz do Calvário. Se não tivesse o contraponto,
nós não entenderíamos. E sabe o que vai ser julgado neste dia que você estiver no tribunal de Cristo? Tudo que nós fizemos de bem ou mal. E por que não ter medo? Porque nós seguimos a palavra de Deus. E lá em João 12, 47, 48, vai falar que Jesus não veio para julgar o mundo, mas Ele veio para salvar o mundo. E Ele não precisa julgar, porque a própria palavra é que há de julgar toda a humanidade. O que nós precisamos fazer já está aqui descrito na palavra, é só obedecer. Coloca para mim, por favor, Mari, o 48. Mari, coloca o 48, chama aí, Arlene, vai, me ajuda a ser crente. Jesus disse a eles que Ele não queria condenar, mas que Ele queria salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria, vai de novo, a própria, até nós ficar crente, a própria que falei, essa o julgará no último dia. A palavra de Deus é que há de julgar neste grande tribunal a cada um de nós. Deus é justo, Deus é um juiz, e Deus vai colocar todos diante do tribunal de Cristo, porque Ele é um justo juiz. Eu quero concluir esta ministração dizendo para você que se Deus não quer condenar, por que vai haver o julgamento? E eu quero contar uma parábola que o Rodrigo Silva, ele contou um dia, e eu quero contar ela aqui para que a gente possa pensar sobre o tamanho desse amor, para que nós não tenhamos dúvida e possamos desfrutar da bondade de Deus todos os dias das nossas vidas. Sabe, o Rodrigo, ele conta essa parábola, que um homem, na época do faroeste, ele cometeu um crime, e esse rapaz foi preso, e ele foi aprisionado, julgado, para que ele fosse à forca. Mas as pessoas da cidade ficaram com dó. As pessoas tiveram dó, talvez por ele ser jovem, intercederam por ele, clamaram por um senso de justiça para o governador daquela cidade. E o governador daquela cidade ouviu o clamor da população. E ele falou: olha, eu vou perdoar este jovem, mas antes eu quero ir lá e conhecer ele. O governador, ele consentiu de ir lá e conhecer esse rapaz. Então, para ele não ir como um governador, ele se vestiu como um pastor e colocou uma roupa elegante e tal, pegou uma Bíblia e colocou a carta de perdão dentro da Bíblia e foi até a cadeia visitar aquele rapaz. Chegando lá, ao visitar aquele rapaz, ele começou a rejeitar a palavra. E o governador falou: olha, eu tenho algo para te passar, eu quero te falar algo. E ele falou: eu não quero ouvir nada, eu não quero ouvir as suas palavras. E ele começou a insultar esse pastor, que era o governador, mas estava como pastor, e a cuspir nele, e dizer para ele ir embora. Mas esse governador ainda insistiu: olha, eu tenho algo especial, que está aqui dentro dessa Bíblia, eu quero te entregar. Mas esse jovem foi irredutível, e mandou esse pastor embora. Quando ele saiu, o carcereiro entrou, e disse para ele: jovem, como você é burro, ele não é um pastor, ele é o governador, e dentro da Bíblia estava a sua carta de perdão, e você iria ser solto e livre da forca. E aquele jovem continuou preso, até que chegou o dia que ele encaminhava para a forca, para a morte. E quando ele foi julgado e a sentença foi declarada que ele haveria de morrer, ele pediu para que desse algumas palavras. E nessas palavras ele disse assim: eu estou aqui, e eu quero falar principalmente aos mais jovens, que eu não irei morrer por um crime que eu cometi, mas sim, eu vou morrer pelo perdão que eu rejeitei.
E isso faz toda a diferença no Evangelho. A graça, ela não é barata. Ninguém vai para o inferno pelos pecados que cometeram, mas sim pelo perdão que recusaram. Por isso, o tipo de julgamento de Deus é puro, é perfeito, é honesto, é imparcial. Deus é um justo juiz. O que faz a pessoa se perder não é os pecados que cometeu, mas sim a graça que recusou. Quantos aqui entenderam a palavra do Senhor esta noite? O inferno existe, e ele é o contraponto para que o Evangelho declare o tamanho do bem que há sobre as nossas vidas.